Bom, então, bom dia a todas, né? A fala vai ser disponibilizada no YouTube, então depois as pessoas vão poder ter acesso a essas apresentações. Esse GT, ele faz parte da disciplina de Literatura e História do Programa de Pós-Graduação em Letras de Bacabal, e essa proposta de apresentação, ela é fruto das leituras que nós fizemos durante a disciplina e hoje ela vai ser apresentada. Tá? Então, os apresentadores da sala são todos ou alunos efetivos, no caso, os alunos docentes, os discentes permanentes, ou os alunos especiais, né, que vão fazer a apresentação. A gente vai começar, então, a primeira apresentação da Francisca Catrine, né, Literatura e História, o livro de Desmond e a Realidade das Mulheres Órfãs no Brasil Colonial. Então, a palavra da Catrine, tem até 15 minutos para fazer a sua apresentação. Bom, gente, eu vou só compartilhar. Vocês estão vendo, gente, o slide? Todo mundo está vendo o slide? Agora sim, agora sim. Então, bom dia a todos. Eu trabalho intitulado Literatura e História, o livro Desmundo e a Realidade das Mulheres Órfãs no Brasil, no Brasil colonial. Este é um livro que eu conheci ele na graduação e desde então eu tinha vontade de fazer um trabalho abordando essa perspectiva sobre a apresentação da mulher. Ele é um livro que permite outras análises, seguindo a perspectiva da Igreja Católica, estudando religiosidade, questão dos índios, mas só agora na disciplina de Literatura e História tive essa oportunidade. Bom, ele é um livro que foi publicado em 1996, da escritora Ana Miranda. Ele gira em torno do Brasil colonial, a partir de um fato que é datado de 1555, e nós temos como propósito desse estudo revelar a importância da narrativa literária para a compreensão da história sobre o contexto social das mulheres no Brasil no início da colonização, tendo por foco o romance no qual narra a vinda de jovens órfãs de Portugal com o intuito de casamento. Quem vai nos contar essa história é a Oribela. Ela é uma jovem órfã que ela vem de Portugal para o Brasil com o intuito de casar com colonos que aqui estavam. Lá em Portugal, eles tinham umas confrarias que eram como se fossem uns orfanatos, que ele recebeu crianças órfãs e eram feitas doações para que no futuro essas moças se casassem com dotes, né? E foram essas moças que vieram aqui para o Brasil. O Burke, ele vai dizer que tradicionalmente a história tem sido encarada desde os tempos clássicos como um relato dos feitos dos grandes, a história dos vencedores. Mas e aí o outro lado? Cadê a história dos perdedores? A visão da outra, da mulher, dos negros, cadê? Então, isso é um diferencial dentro da obra da Ana Miranda, que é trazer essa visão da mulher sobre esse período de colonização no Brasil. Ana Miranda vai dizer que daí vem a originalidade do romance na cena brasileira, ao constituir-se como uma versão feminina da colonização e, ao mesmo tempo, superar os limites do fato histórico a que remete. O White, ele vai dizer que, como estrutura simbólica, a narrativa histórica não reproduz os eventos que descreve, ela nos diz a direção em que devemos pensar acerca dos acontecimentos e carrega o nosso pensamento sobre os eventos de valências emocionais diferentes. Então, vai nos mostrar a direção que devemos refletir acerca de determinados acontecimentos. No caso aqui, como que a mulher era vista nesse início de sociedade brasileira, nesse período de colonização. Então, a narrativa ela vai nos conduzir a fatos ocorridos no Brasil em meados do século XV, mostrando-nos a possibilidade de utilizarmos a literatura para
nos reportarmos a fatos reveladores de um momento vivido e que muitas das vezes passam despercebidos em escritas totalizantes e lineares da história. Esse aqui é um trecho da carta que foi enviada pelo padre Manuel da Nóbrega ao então rei de Portugal. E dentro do livro da Ana Miranda também é transcrito esse trecho, né? Em que o padre Manuel ele vai pedir que sejam enviadas jovens, mulheres brancas, para se casar com os colonos, porque aqui os colonos estavam se envolvendo com índias e estavam começando a nascer crianças miscigenadas. E isso era considerado um pecado para a Igreja Católica, porque eles viam na mulher branca que correspondia ao ideal de pureza racial, tanto a pureza racial quanto espiritual. E os filhos do homem branco com a mulher branca seria mais voltado ao santo e ao civilizado, em comparação a caso eles tivessem filhos com as índias. E a Auribela, ela vai narrar desde a saída dela de Portugal, como é que foi a viagem, e vai narrar a primeira visão que ela tem do Brasil, a chegar, aquele verde, aquelas frutas, como que eram as relações comerciais, as relações entre portugueses, índios e entre os outros povos que aqui estavam chegando também. Como é que era essa questão, esse catolicismo aqui, os padres querendo ensinar a religião católica aos índios. E tudo isso vai ser descrito no livro. O livro também ele foi adaptado, foi feito um filme dele, que eu também, além da leitura da obra, eu também recomendo assistir o filme, que é bem interessante. E o primeiro tema que eu trago aqui é o poder de escolha da mulher, que ela não vai ter. No caso, a Auribela e o casamento. Primeiro, ela não vai ter a opção de escolher se vai vir para o Brasil ou não, ela vai ser mandada, ela vai ser obrigada a vir para cá. E ela vai falar assim, que aquele era o meu destino, não poder demandar de minha sorte, ser lançada por baías, golfos, ilhas até o fim do mundo. E chegando aqui, ela já sabe que vem para se casar. Quando ela chega aqui, que ela é apresentada ao pretendente dela, ao seu futuro marido, que ela olha aquele homem sujo, barbudo, que ela vê que não é nem um príncipe encantado, ela diz que não quer se casar com ele, ela chega a cuspir na cara dele, diz que não quer casar, mas mesmo assim, ela é obrigada a casar com ele. E ela fala que prefere ser presa e açoitada do que casar com aquele homem. E um dos trechos, ela até descreve a aparência dele, um homem de chapéu ao peito, criador de vacas, com aspecto grave e severo, arrasou. Seu aspecto era de um cão danado, lhe faltavam dentes, cheirava a vinho de açúcar, a pele de seu semblante parecia uma pedra lavrada, corroída pelas ventanias e pelas formigas. Em seguida, nós temos a lua de mel. Depois que acontece o casamento, vamos ter o direito do marido, porque nesse período a mulher é vista como um objeto, como uma propriedade do seu marido. O Abreu, ele vai dizer que a mulher tinha os seus sentidos e sua sexualidade controlados à mão de ferro pelo macho. Os maridos, eles controlavam a vida das esposas e das filhas. Elas não tinham esse livre-arbítrio, esse poder de escolha. E um dos trechos mais marcantes da obra, até para mim como mulher para ler, é complicado, que é a parte da lua de mel, em que ela é estuprada pelo marido, em que ela retrata a violência, a força com que ele trata ela. É passado esse momento de dor, de agonia que ela sofre, em que eu trouxe alguns dos trechos que achei um pouco mais leve para trazer. Logo se tornou num cachorro que vi sobre uma cadela de rua, arfando-me pegar pelo cabelo, sem prestar a mais nada, que eu estava a temer de me quebrar os ossos e rasgar pela metade. Quem seria que inventou de haver uma fêmea e macho e fazer uns mais fortes e umas mais débeis, que nem meus braços davam conta dos dele, nem as pernas dele se apiedavam das minhas, que eu estava a temer de me quebrar os ossos e rasgar pela metade. Ele me abriu, explorou e olhando no lume a cor do molhado de sangue, abanando a cabeça, disse, verdade, disseste
Disseste e agora és minhas, terá o que quiseres ao meu lado. Então, nós vemos a violência em que ele trata a esposa na lua de mel, e que agora, depois do ato consumado, ela vai se tornou realmente propriedade dele, que agora ele vai comandar a vida dela. E a Auribela, ela não aceita essa situação, esse casamento, essa vida que ela está levando. Ela tenta fugir várias vezes, e várias vezes ela é capturada. E uma das vezes que ela foge, ela acaba sendo estuprada ainda por outros homens, em que tem esse trecho assim: mas logo me alcançaram, na areia rasgaram a minha camisa e se lançaram sobre mim, se servindo um como esposo, o outro me agarrando as mãos. Por amor de Deus, não me faças mal, eu, pobre mulher, te peço com lágrimas prostrada, que não me arranques tua força contra a minha fraqueza, porque sou mulher. Bom, como eu já falei, a Auribela, ela tenta fugir, cada vez que ela foge, ela é castigada pelo marido, ela é amarrada, ela é presa em um quarto escuro, ela fica sem comer. E o Del Priore, ele vai dizer que adestrar a mulher fazia parte do processo civilizatório no Brasil, e este adestramento fez-se a serviço do processo de colonização. E a Ana, no livro, primeiro, a Auribela tem a sua vida comandada pela igreja, pelos preceitos, e que sempre eles estavam castigando elas, essas jovens, e depois ela é castigada pelo marido. Em um dos trechos, enquanto ela está sob os domínios das irmãs, dos padres, e nos mandaram em joelhos rezar, que fazíamos poucos de nossos ímpetos, mulheris dados ao demônio, que devíamos temer e vigiar. Vivia o mal dentro de nossas almas negras, para não mais sermos arrebatadas pelo espírito do maligno, e que depois nos fôssemos confessar de joelhos. E o escritor aqui, ele fala que sobre a sexualidade feminina na época colonial, na qual manifestava-se sob vários aspectos, sempre esgueirando-se pelos desvãos de uma sociedade misógina e superando a culpa do pecado, ela é atribuída pela igreja. A mulher podia ser mãe, irmã, filha, religiosa, mas de modo algum amante. O Abreu, ele vai dizer que a Auribela, por sua vez, ela tem de lutar muito, primeiramente consigo mesmo, para livrar-se dos preconceitos que carrega, e depois para conquistar o seu espaço, o seu lugar na sociedade. A liberdade, ao mesmo tempo em que é desejada, é também temida por ela. Por isso, a necessidade de rever o passado e resolver os conflitos e finalmente tomar posse de sua existência. Bom, a Auribela, ela, em um determinado período, passa um comerciante lá, o Ximeno, ele passa alguns dias lá na casa do marido dela, e ela vê ele o oposto do que tudo que sempre foi ensinado para ela. Ele segue outra religião, ele tem outro estilo de vida, e ela se apaixona por ele loucamente. Ela foge para ficar com ele, tudo para eles irem morar em outro local, mas ela é presa pelo marido, capturada, mas ela acaba engravidando dele e volta a viver com o marido. Então, ela tenta sair dessa prisão, dessa submissão, mas ela não consegue. Bom, em Desmundo, nós temos que a figura da Auribela é o exemplo da mulher que ela deveria ser submissa ao marido, mas que ela luta e ela vai se mostrar relutante a isso. A jovem é a voz que simboliza os desejos íntimos da mulher no período colonial. Ela não aceita a sua condição de inferioridade feminina e vai clamar por direitos de escolha a todo momento, e é controlada e forçada a reprimir os seus desejos, as vontades, em um período em que a mulher era contida e tinha apenas como função a procriação e servir ao marido, cuidar da casa. Bom, essas são algumas das referências que eu utilizei no meu trabalho. Muito obrigada pela atenção. Muito bem, Catherine. Parabéns pela escolha da obra, parabéns pela apresentação. A gente deixa os comentários. Aí vocês vão anotando também. Pode ser comentários, pode ser perguntas, sugestões para o final das apresentações, tá bom? Nós podemos passar para a segunda apresentação, Ponciá presente, a voz da negritude e o recorte da história social de seus ancestrais
de Luiz Fernando Lima Camelo. Bom dia. Eu vou só desligar minha câmera por causa daquele problema de para não estar travando, tá bom? Peraí. Estão visualizando? Sim? Sim, estamos. Ok. Então, gente, bom dia. O tema do meu estudo é conciliar presente, a voz da negritude e o recorte da história social de seus ancestrais. Então, é o seguinte, esse estudo, ele busca discutir elementos de exclusão vivenciados no decorrer da história pelo povo negro e que permanecem até hoje. Então, diante disso, nós partimos de uma investigação histórico-literária de alguns fatos, trechos do romance de Ponciá Vicêncio, de Conceição Evaristo, que revelam configurações de identidade no período de pós-escravidão. E aí a escritora, a Evaristo, ela destaca esses vestígios da escravidão por meio da ligação entre o presente e o passado, dando recorte à história social da representação simbólica dos ancestrais da personagem Ponciá. Então, neste sentido, não se nega que a história da personagem ela está aprisionada junto à herança de seu avô, que não só deu sobrenome, e aí eu abro um parêntese, um destaque para a citação, onde ela diz que esse sobrenome é uma lâmina afiada a torturar-lhe o corpo, pois esse sobrenome, essa assinatura dela, havia marca do coronel Vicêncio, como também a desesperança, supervicência escravocrata à família. A gente vai observar que, para a gente compreender essa temática, nós temos como aporte teórico algumas considerações relacionadas ao Bax, relacionada a questões de memória, relacionada à questão de historiografias, o Franchetti e o Hayden White. A gente pegou Neuza Santos e o professor doutor Silvio Luiz de Almeida, Grada Quilomba de Jamila Ribeiro e tantos outros que também nós vamos, no decorrer da discussão, a gente vai fazer essa abordagem. Então, é o seguinte, Ponciá Vicêncio, a gente observa que a pesquisa, como eu citei a vocês, ela vai analisar essa importância relacionada à caracterização da literatura afro-brasileira. A obra em si, ela é significativa no contexto de apresentar as dificuldades dos descendentes de escravos e, principalmente, a importância para compreender a história dos negros e seus impactos. Então, a gente vai fazer essa abordagem para entender como foi essa vivência dos escravizados. Então, o estudo, ele vai traçar as consequências da escravidão, e aí o período escravocrata contribuiu para a anulação do povo negro, favorecendo a formação identitária carregada de estereótipos, estabelecendo assim uma imagem marginalizada do negro. Então, entende-se que o discurso literário ele é o resultado da análise que vai fazer essa interação social, tanto com o discurso histórico, e isso permite a gente compreender a história e faz-nos perceber possíveis representações do passado e reflexos do presente. Então, a gente verifica bem aí na citação de White, que ele diz o seguinte, com o efeito, pode-se afirmar que, assim como não pode haver explicação na história sem uma história, também não pode haver história sem um enredo por meio do qual ela seja convertida num tipo particular de história. Então, a gente observa que, desta forma, literatura e história contribuem não só para o debate, mas para a gente analisar o aspecto de denúncia social. E aí a gente observa que, a partir das análises da escrita de Conceição Evaristo em Ponciá Vicêncio, é importante a gente ressignificar alguns conceitos, algumas concepções historicamente construídas, além de algumas proposições de intervenções frente a esses resultados apresentados. Então, é importante que a gente reflita essa escrita negrofeminina contemporânea para a gente atender e ficar engajado nessa luta de transformação social antirracista.
Outro subtópico que a gente tem dentro da pesquisa são memórias e herências dos escravizados, e a gente vai observar que no primeiro capítulo da narrativa, a gente observa a personagem Ponciar relembrando a triste história de seu avô Vicêncio. Então, ele foi escravo e acabou sendo liberto pela Lei Áurea, entre aspas, e seus filhos nasceram após a lei do ventre livre. Porém, a servidão e o racismo mantiveram-se mesmo após essa dita libertação. Então, enquanto ele estava sendo escravizado, ele tentou assassinar sua família e a si próprio, para acabar com os tormentos e os sofrimentos de todas as pessoas que conviviam com ele. E aí, na citação de Evaristo, nós temos: numa noite, o desespero venceu. Vô Vicêncio matou a mulher e tentou acabar com a própria vida. Armado com a mesma foice que lançara contra a mulher, começou a se autoflagelar, decepando a mão. Estava louco, chorando e rindo. Não morreu vô Vicêncio, a vida continuou com ele, independente do seu querer. Quiseram vendê-lo, mas quem compraria um escravo louco com braço cotó? Tornou-se um estorvo para os senhores, alimentava-se das sobras, catava os restos dos cães, quando não era assistido por nenhum dos seus. Viveu ainda muito e muitos anos, assistiu chorando e rindo aos sofrimentos, aos tormentos de todos. Então, a Conceição Evaristo, ela relaciona a personagem Ponciar Vicêncio ao seu passado escravocrata no romance, gerando assim uma herança memorialística. Então, assim sendo, a narrativa, ela desenvolve-se pela trajetória da personagem na história e no discurso que se cria em volta dessa herança que é deixada pelo vô Vicêncio para a personagem, para a protagonista, ou seja, uma imagem do passado escravocrata dela. E aí a gente vai observar que, deste modo, né, como a gente vai analisar o que diz Halbach é relacionado à memória, ele vai analisar que, deste modo, a memória ela sempre estará relacionada ao passado, ou melhor, dizendo, associada às leituras do passado mediante lembranças, cujos vazios são complementados com nossa criatividade e experiência. E aí a gente vai destacar aí, dentro dessa análise do Halbach, essa questão, fazendo uma análise dessas atrocidades, né, pelos negros na história, a gente percebe também ser provável, né, que o senhorzinho, provavelmente por verificar o comportamento agressivo do pai no gerenciamento com os escravizados, ele não tinha esse respeito, nem misericórdia pelos seus. E a gente observa, eu acho que eu estou perdido aqui, peraí, só um minuto. Sim. Aí a gente vai observar bem no segundo trecho do slide, que na história do romance verifica que seu pai de Ponciar não morava na senzala, mas na casa grande. E assim a gente vai verificar na seguinte citação que as reminiscências do passado escravocrata são bastante cruéis. Então Evaristo diz: filho de ex-escravos, crescera na fazenda levando a mesma vida dos pais. Era um pajem do senhor moço, tinha a obrigação de brincar com ele, era o cavalo onde o mocinho galopava, sonhando conhecer todas as terras do pai. Tinham a mesma idade. E aí a gente observa bem aí que Gilberto Freire, em Casa Grande Senzala, ele pontua que desse modo, se a gente for fazer essa análise da citação, ele diz o seguinte: crescem junto e o escravo torna-se um objeto, sobre o qual o menino exerce os seus caprichos, incluindo censura e punição. No outro trecho de Ponciar, a gente vai observar algumas das atrocidades que os negros foram vivenciados na história, né, dentro da questão de sendo escravizados. Então, na citação aí de Evaristo, nós temos: um dia o coronelzinho exigiu que ele abrisse a boca, pois queria mijar dentro. O pajem abriu. A urina do outro caía escorrendo quente por sua goela e pelo canto de sua boca. Senhor moço ria e ria, ele chorava, e não sabia o que mais ele salgava a boca, se o gosto da urina ou se o sabor de suas lágrimas. Porém, mais na frente, essas crueldades, né, a gente vai observar que ele vai se interrogar, né, o filho do vô Vicêncio, que é o pai de Ponciar. Se eram livres, por que continuavam ali? Por que então tantas e tantas negras na senzala? Por que todos não se arribavam à procura de outros lugares e trabalhos? Então ele faz essa reflexão. Então, outra citação de Evaristo, que
a gente observa essas atrocidades, diz o seguinte, né, ele vai relacionar, a partir dessa ele vai diversificar o seu divertimento, e aí ele sonda uma curiosidade, né, será se negro tem falta de capacidade, falta de competência na aprendizagem? E aí ele vai e diz o seguinte, um dia um coronelzinho que já sabia ler, ficou curioso para ver se o negro aprendia os sinais, as letras de branco, e começou a ensinar o pai de Ponciá. O menino respondeu logo ao ensinamento do distraído mestre. Em pouco tempo reconhecia todas as letras. Quando o senhor moço certificou-se de que o negro aprendia, parou a brincadeira. Negro aprendia sim, mas que o negro ia fazer com o saber do branco? Então essa passagem faz-nos refletir como é que os escravizados sentiram na pele o processo de servidão. Além de terem sofrido todo e qualquer tipo de preconceito, eles eram tratados de forma desumana. E aí, ainda que o intuito do senhor moço fosse apenas testar a capacidade literácia de um negro, o pai de Ponciá demonstrou ter condições de ir além da codificação e da codificação das letras. E aí a gente pega uma citação de Grada Quilomba, que diz o seguinte, a boca é uma metáfora para a posse. Fantasia-se que o sujeito negro quer possuir algo que pertence ao senhor branco. No racismo, a negação é usada para manter e legitimar estruturas violentas de exclusão racial. O outro tópico que a gente vai discutir são reflexões do discurso literário versus o discurso histórico. E aí a gente inicia-se com uma citação de White, que diz o seguinte, Adam White ele afirma que, no texto histórico como artefato literário, que as narrativas históricas conseguem dar sentido a conjuntos de acontecimentos passados, além e acima de qualquer compreensão que forneçam recorrendo às supostas leis causais, mediante a exploração das similaridades metafóricas entre os conjuntos de acontecimentos reais e as estruturas convencionais das nossas ficções. E aí a gente observa que o verdadeiro patrimônio do vô Vicêncio, para a sua neta Ponciá, é a sua ancestralidade, essa ancestralidade que é ligada com seus antepassados. E aí Evarista ela faz uma mistura do passado histórico com o presente dos personagens para mostrar reflexões da diáspora africana na vida dos negros. Então, se a memória é o caminho de autoconhecimento de Ponciá, então é só através dela e somente dela que a voz da negritude vai se reconstruindo e assim passamos a conhecer a história pessoal da personagem. E aí a gente tem bem um outro trecho de Evaristo, da obra de Ponciá, que ela relata, né, essa questão de como os negros foram sendo relacionados, né? Ela diz o seguinte, que tempos e tempos, quando os negros ganharam aquela terra, ganharam aquelas terras, pensaram que estivessem ganhando a verdadeira alforria, engano. Eram muita pouca coisa, a situação de antes diferia da do momento. As terras tinham sido ofertas dos antigos donos que alegavam ser presente de libertação. E aí, mais à frente, ela diz, para alguns, o coronel parecia um pai, um senhor Deus. O tempo passava e ali estavam os antigos escravos, agora libertos pela lei áurea, os seus filhos nascidos do ventre livre e os seus netos que nunca seriam escravos. E aí a gente vai observar, mais à frente, né, que no outro tópico, sejamos todos antirracistas, eu pego uma citação para iniciar esse tópico do professor Dr. Silvio Luiz de Almeida, que elaborou um livro da coletânea de Djamila Ribeiro, por Sueli Carneiro, que é o que é racismo estrutural. Ele diz o seguinte, uma pessoa não nasce branca ou negra, mas torna-se a partir do momento em que seu corpo e sua mente são conectados a toda uma rede de sentidos compartilhados coletivamente, cuja existência antecede a formação de sua consciência e de seus efeitos. E aí a gente observa também que o autor pontua que o racismo, por ser processo estrutural, ele faz parte também do processo histórico. Dessa forma, não se pode compreender que o racismo faz parte apenas dos sistemas econômico e político, e sua dinâmica está relacionada às peculiaridades de cada formação social. E ele complementa essa visão. Ele diz que o racismo é parte da estrutura social, e por isso não necessita de intenção para se manifestar. Então, complementando essa visão e dialogando com as memórias do romance de Conceição Evaristo, Ponciá Vicêncio, a gente percebe que, desde a antiguidade até a contemporaneidade,
ainda persiste essa violência estrutural e simbólica do racismo, ainda sendo subjugada, né, assim sendo subjugadas durante o período escravocrata, sendo forçadas a conviver com inúmeras injustiças sociais, onde hoje são reconhecidas como uma grave violação dos direitos humanos. E a gente pega bem aí, a gente vai fazer uma referência à filósofa Djamila Ribeiro, que ela destaca no seu livro Pequeno Manual Antirracista, alguns dispositivos para a gente entender a história do Brasil durante e após a escravidão. Ela pontua que, quando criança, ela foi ensinada que a população negra havia sido escrava e ponto, era só isso, como se não tivesse existido uma vida anterior nas regiões de onde essas pessoas foram tiradas à forças. E aí a gente observa que, complementando a visão de Djamila, a psicanalista Neuza Santos, autora do livro Tornar-se Negro, ela fala o seguinte, ela afirma que a sociedade, ao transformar o africano em escravo, definiu o negro como raça, demarcou seu lugar, a maneira de tratar e ser tratado, os padrões de interações com o branco, e insistiu o paralelismo entre a cor negra e posição social inferior. Então, assim, para a gente fechar essa análise aí, esses trechos que foram destacados do romance Ponciar colaboram para a significação do estudo e da pesquisa relacionada com outros acontecimentos da vida de Ponciar Vicêncio, para a gente compreender um dos propósitos da narrativa histórica de Conceição Evaristo, que é mostrar, conforme a sua visão, o período escravocrata e oportunizar reflexões sobre as marcas profundas deste período dos afrodescendentes. Sendo assim, Conceição Evaristo, ela resgata na sua obra essa herança que é deixada por Vô Vicêncio, o qual presenciou e sentiu no corpo as dores da escravidão, que é a temática principal da história. Então, essa herança é a recriação do avô para sua neta. E aí ele mostra esse resgate da história tão sofrida por negros e negras pela história ficcional e principalmente pela história oficial, além de uma mensagem de chamamento à luta antirracista. E aqui eu tenho as minhas referências. Obrigado. Deu para ouvir, gente? O áudio não quer abrir. Deu para ouvir? Deu certinho. Okay. Parabéns pela apresentação, a temática. No final, a gente retoma para umas pontuações legais. Então, a próxima apresentação é Eulália narra o Brasil, aspectos históricos no romance Leite Derramado, de Chico Buarque. A autora é a Adria Jaqueline da Silva Santos. Então, a palavra está com você, Adria. Obrigada, professora. Eu só reproduzir aqui os slides. Vocês estão vendo, gente? Sim. Então, certo. Então, bom dia mais uma vez. Como a professora já apresentou, né, o tema do meu trabalho é Eulália narra o Brasil, aspectos históricos no romance Leite Derramado, de Chico Buarque. E, deixa eu passar aqui logo. A presente proposta de pesquisa pretende analisar o romance Leite Derramado, de Chico Buarque, com vistas a relacionar o cunho memorialista presente na obra e na perspectiva histórica apresentada a partir da visão do narrador e também protagonista Eulália. Na narrativa é possível observar como a história do personagem se mescla à história do Brasil, uma vez que a partir das memórias de Eulália, fragmentos históricos do país também são resgatados. Uhum. O romance ele foi lançado pela Companhia das Letras em 2009 e é o quarto mais recente livro de Chico Buarque. É uma narrativa que ela é organizada em 23 capítulos e traz, né, como personagem principal o Eulália, que ele é um membro da aristocracia carioca, e ele vai relatar a decadente trajetória da sua família, ao mesmo tempo em que ele também vai apresentar uma leitura da história do Brasil. E a saga da família Assunção tem início na corte portuguesa, Brasil Colônia, através dos períodos do Império, primeiro e segundo reinados, da República Velha, do período getulista,
da nova democracia interrompida pela ditadura militar, da redemocratização de 1985 e desemboca nos dias de hoje em Copacabana, no Rio de Janeiro. E essa rememoração proposta por Eulálio, ela ocorre de maneira não linear, porque a dramática história do narrador, ela vai acabar se misturando com essa história do Brasil, especificamente na transição ali dos séculos XIX ao XX, né, em que vai ocorrer o período de drásticas mudanças em todos os setores da vida brasileira, que inclusive vai ser algo bastante ressaltado durante toda a narrativa. E assim, o fato de Chico Buarque ter escolhido para narrador um personagem ancião, que aí a gente identifica na leitura da obra que ele nasceu em 1907 e que a sua história vai se encerrar exatamente em 2007, que aí configura os 100 anos. E aí ele é repleto de lapsos de memória, e ele traz histórias que não só foram vivenciadas por ele, mas ele também traz relatos de fatos históricos dos seus antepassados, e isso acaba por fornecer a nós leitores, na verdade, compreender, né, uma visão do Brasil moderno com base na fala dele. Então, ele vai encenar um período de aproximadamente 100 anos da história brasileira, né, que vai se mesclar com a história do personagem. E aí, considerando as inúmeras temáticas que são apresentadas na obra, aqui a gente também pode chamar a atenção para a questão da origem do preconceito no Brasil, que aí a gente vai perceber que é bastante antiga, né, e que suas consequências elas podem ser sentidas até hoje, se a gente for analisar com base no livro. E é uma questão que, a partir da perspectiva de Eulálio, a gente percebe que é algo que ainda está um pouco difícil, né, de ser resolvido. E esse preconceito, ele aparece na obra tanto na forma de pensar de Eulálio, como também na forma de pensar de outros personagens, que aí traz a filha dele, a mãe dele, o pai de Matilde, um amigo dele, e todos os Eulálios da história, que aí vai incluir os avós dele, os netos dele, enfim. E, apesar da situação de mobilidade em que o personagem Eulálio se encontra, ele consegue traçar, por memórias lacunosas e repetições, um panorama da história social brasileira, em especial das mudanças operadas pela burguesia no Rio de Janeiro no final do século XIX e início do século XX, época em que o protagonista viveu sua infância e juventude e testemunhou as reviravoltas urbanas e culturais da cidade. No caso do Brasil, a gente pode observar no contexto que ele é visto como um paradoxo para os estrangeiros, se a gente for analisar a questão dos problemas sociais, culturais e econômicos que são retratados. E Eulálio, ele traz essa relação na sua narração, quando ele busca comparar as favelas com os bairros nobres da cidade. E aí fica claro essa questão desse contraste. E, ai, meu Deus... Uma outra questão que a gente pode citar dessa ideia do paradoxo existente está relacionado à falência da própria família, né, com relação ao desenvolvimento que os bairros foram sofrendo. E, além disso, a gente também pode mencionar um outro fator que Eulálio, ele sendo um conservador, né, ele busca manter, que aí ele vai mencionar que, apesar do convívio que ele teve com pessoas mais humildes e de classes sociais inferiores da dele, isso não foi possível para que ele deixasse de ser quem ele era. E aí, nessa citação aqui, ele diz assim: mesmo vivendo em habitação de um só compartimento, no endereço de gente desclassificada na rua mais barulhenta de uma cidade de dormitório, mesmo vivendo nas condições de um idu sem casta, em momento algum perdi a linha. É possível verificar que a construção aqui da história do Brasil no romance, ela vai ser feita com base em questões que são relacionadas à aristocracia, né? Também à decadência e principalmente à aparência que ele busca manter. Então, o cenário do Brasil da época era o quê? Era uma aristocracia decadente, uma ascensão da burguesia e também um surgimento do proletariado, que isso a gente identifica na obra. E ainda que deslocado do meio em que ele naturalmente vivia, né, e tendo que se adaptar a novas condições sociais, a gente pode perceber como fica nítido o preconceito que vai dominar Eulálio, assim como também as diferenças entre ele e os outros, como quando ele diz nesse trecho, gente desclassificada, hindu sem casta. Então, dessa forma,
Eulália demonstra sua necessidade de manter essas aparências, né, e não perder a linha, o que vai evidenciar o fato de ele não se identificar com aquele meio que ele se encontra. E sem contar que, como representante dessa decadente aristocracia brasileira, Eulália e quase também a totalidade daqueles que pertenciam à classe social dele, né, não se misturam nessa nova posição em que eles se encontram, principalmente se considerarmos os menos favorecidos, como que ele via, né, como sendo inferior a ele. E a partir dessa visão de mundo do Eulália sobre o que está ocorrendo ao seu redor, a identidade dele acaba sendo revelada no romance. E aí é graças ao repertório que é acumulado por ele no decorrer da sua vida, e também os aspectos sociais significativos que ele traz, a gente pode entender essa sociedade brasileira a partir dessa memória dele, né, nesse texto, e o leitor ele vai sendo informado desses episódios da história do Brasil, da época do Império, por exemplo, e até mesmo da proclamação da República, como tem nesses outros trechos, em que ele menciona: saiba, doutor, que meu pai foi um republicano de primeira hora, íntimo de presidentes. Sua morte brutal foi divulgada até em jornais da Europa, onde desfrutava imenso prestígio e intermediava comércio de café. Pegara a manha com seu pai, que veio de além-mar com a frota da corte portuguesa, e quando não estava prestando ouvidos à rainha louca, subia aos convés para dar lições a marujo indolente. Mas isso talvez meu trisavô Eulálio tenha inventado para fazer jus ao chicote que seu pai, o célebre general Assunção, brandiu em campanha ao lado dos castelhanos contra a França de Robespierre. Aqui também, se a gente fosse analisar só esse trecho, só essa questão do chicote, já daria muito pano para manga, porque aí ele vai relacionar também como eram tratados os escravos e como é que ele trata os negros que convivem com ele, principalmente no momento em que ele se encontra. Então, o que está escrito no romance, ele também pode ser verdadeiro, né? À medida que o leitor ele reconhece muito dessa realidade. Então, mesmo que não apresente como uma narrativa histórica, a gente pode identificar esses discursos voltados para a historicidade do Brasil. Algumas outras questões que a gente também pode relacionar com a obra diz respeito às manifestações culturais brasileiras. E aí, dentro da obra, o Eulália vai citar o samba e o maxixe. E aí, que vai retratar, de certa forma, né, o gosto popular brasileiro através da personagem Matilde. E aí, esse gosto dela, ele vai aparecer como um marcador de classe e de etnia. Então, nesse sentido, o Eulália ele vai utilizar expressões como tango brasileiro para substituir o maxixe, porque ele busca dar uma maior legitimidade, digamos assim, entre os brancos da sociedade em que ele se encontrava. E aí, partindo para questão dos estudos de Jacques Legoff, a gente pode traçar algumas considerações sobre a questão da memória coletiva, né, e sua relação com a história. E ao comentar a teoria de Henri Bergson, o Jacques Legoff, ele diz que essa teoria dele ele vai realçar os laços da memória com o espírito e tem grande influência na literatura. E aí ele afirma que a memória coletiva foi posta em jogo de forma importante na luta das forças sociais pelo poder. Torna-se senhores da memória e do conhecimento, do esquecimento é uma das grandes preocupações das classes, dos grupos, dos indivíduos que dominaram e dominam as sociedades históricas. Os esquecimentos e os silêncios da história são reveladores deste mecanismo de manipulação de memória coletiva. O estudo da memória social é um dos meios fundamentais de abordar os problemas do tempo e da história, relativamente aos quais a memória está ora em retraimento, ora em transbordamento. E Jacques Legoff ele vai analisar também a questão da decadência, né, ao longo do tempo. E aí ele vai resumir isso a noções de declínio de critérios políticos, culturais, morais. E a partir da noção de uma continuidade que é atravessada por crises e transformações, ele relativiza, né, as ideias de ruína quando ele comenta que o que para uns é uma ruína, para outros pode ser um progresso. Então, se a gente for pensar assim, trazendo para o romance Leite Derramado, e considerando a ótica memorialista do narrador,
não apenas as imagens do Rio de Janeiro e do progresso, né, que ele traz a partir da derrubada do sobrado em Botafogo e também de um chalé que ele tinha em Copacabana, traz esse reflexo das crescentes desigualdades sociais, né, que foram desencadeadas pelo capitalismo e também pela obtenção do poder. E aí a gente considerando o recorte da memória social no leite derramado e o fato de a memória coletiva fazer parte da vida desse narrador, mesmo que Euládio ele narre as lembranças que parecem ser apenas suas, ele rememora essas situações que fazem parte da história. E aí, a partir das definições de Legoff, né, a gente pode alavancar algum raciocínio sobre o romance como um todo, ou apenas algumas passagens selecionadas, que eu até pus aqui, que refletem essa ideia da memória coletiva a partir da ideia de decadência proposta por Legoff, quando ele diz: há palmeiras, abacateiros e amendoeiras no jardim, que virou estacionamento depois que a embaixada da Dinamarca mudou para Brasília. Os dinamarqueses me compraram um casarão a preço de banana, por causa das trapalhadas do meu genro. Mas o médico sempre me corta a palavra para narrar suas atividades em umas paragens que só ele conhece, nesses matos onde estrangeiros gostam de se enfiar, e toca a falar de paludismo, ectossomose, mal de Chagas, hanseníase, e entre uma e outra endemia me pego a contemplar o forte de Copacabana, esperando que desponte um transatlântico por trás da pedra. A senhora já deve ter lido que em 1930 os gaúchos invadiram a capital, amarraram seus cavalos no obelisco e jogaram nossas tradições no lixo. Tempo mais tarde, um prefeito esclarecido reabilitou meu pai, dando seu nome a um túnel. Então, os episódios, eles referem às situações que foram vividas pela sociedade brasileira em alguns períodos da história. E aí, nessas passagens, a gente vê que o narrador ele mistura, né, esses acontecimentos sociais com a sua história pessoal. E o relato memorialístico de Euládio, ele vai oscilar entre o individual e o coletivo. E aí, com base no pensamento de Halbach, mesmo que aparentemente particular, a memória ela vai remeter a um certo grupo. E aqui também a gente pode inserir postulações de Bakhtin, de que a fala ela é social e ela vem carregada de pontos de vista, como ocorre no romance em si. E, embora em Leite Derramado o autor ele não mostre essa sucessão de maneira organizada, apresenta por interrupções constantes. Então, é possível traçar esse paralelo entre decadência pessoal do personagem e entre a transferência da riqueza do poder nessa sociedade brasileira. E conforme é mostrado no romance, além do preconceito em relação à raça negra e suas manifestações culturais, a sociedade brasileira vivenciava no seu dia a dia o problema do conflito de classes e outros tipos de discriminação em relação à velhice, à pobreza, ao gênero feminino e também ao homossexualismo. Então, ao narrar a saga da família Assunção, Chico Buarque ele vai realçar essa questão da desigualdade na sociedade brasileira num período de sua formação e que é algo que vai prevalecer até hoje. E Euládio, ele, com relação a essa questão do preconceito, principalmente racial, Euládio ele vai ter esse preconceito presente o tempo todo, mas ele vai se recusar a acreditar, a assumir que ele realmente é preconceituoso. E aqui nos últimos 2 trechos, só para esclarecer um pouquinho disso, temos: não sei quem abastecia minha filha com tantas maledicências. Matilde tinha pele castanha, mas nunca foi mulata. Teria, quando muito, uma ascendência mourisca, por via de seus ancestrais ibéricos, talvez algum longínquo sangue indígena. E aí, esse preconceito também vai se manifestar no nascimento do bisneto dele, como nesse outro trecho. Da noite para o dia, os cabelos dele se encresparam, o nariz de batata engrossou mais ainda. E quanto mais o menino escurecia, mais me perturbava a sensação de conhecer sua cara de algum lugar. Então, além desses preconceitos comentados, o romance ele denuncia esse preconceito, também um preconceito de gênero, né, de uma sociedade machista como a nossa, e desde a antiguidade até a contemporaneidade tem essa relação também do preconceito com relação ao gênero feminino. Então, além dessas referências históricas e sociológicas, a gente também depois pode observar a história de uma mulher, né, que vai ser contada com base na memória do narrador. Então, como o tempo já está se esgotando, aqui a gente tem algumas das referências.
Enfim, obrigada. E desculpa. Muito bom a apresentação, a obra. As obras todas que vocês estão trazendo são obras excelentes, né? De discussão, de temática. Muito bacana. Cada obra que está sendo apresentada dá um pano para a manga bem grande. Mas vamos passar aqui adiante. Leitura, literatura e história nas crônicas de 4 de fevereiro de 1890 e 19 de janeiro de 1980. Está faltando o início, não foi corrigido aqui, mas está corrigido aqui na outra. Deixa eu ver se está aqui. Vou ter aqui no lugar certo. Que não é esse título, não, da Arley. É que eu botei em outro lugar, Arley. Não tem problema não, professora, eu posso falar aqui. Tá bom. Então é a Arley Beatriz agora. Isso. Vou só colocar aqui para vocês o slide. Só um minuto. Quando tiver com 10 minutos, eu aviso no áudio, viu? O tempo. Tá bom, tudo bem. Vocês estão conseguindo enxergar? Tá vendo tudo direitinho? Acho que sim. Sim, tá. Certo, se estiver travando alguma coisa, vocês me avisam para que eu possa desligar a câmera, sei lá, para ver alguma possibilidade que possa melhorar, certo? Então, gente, meu nome é Arley Beatriz, vou apresentar para vocês o meu trabalho, que tem por título As Sutilezas do Percurso Narrativo, uma relação da literatura e história nas crônicas 4 de fevereiro de 1890 e 19 de janeiro de 1891 de Domício da Gama. Vale aqui ressaltar que essas crônicas, elas têm esse título justamente por conta do ano da própria publicação dessas crônicas. Ambas foram escritas para o jornal Gazeta de Notícia e ocuparam a coluna de Paris. E aí, como titulação, elas receberam a data do dia em que elas foram publicadas. Além disso, é importante mencionar que esse meu trabalho, ele faz parte, né, um pouquinho do artigo que eu estou produzindo para a disciplina de Literatura e História do programa de pós-graduação da UFMA Campus Bacabal. Então, aqui eu trouxe para vocês um pouco a respeito do meu objetivo dentro desse meu trabalho, a minha questão de pesquisa é a literatura e a história, apesar de se intercruzar, elas podem estabelecer uma relação harmônica durante o processo narrativo, e como objetivo geral eu tenho analisar como é possível estabelecer uma sutileza narrativa entre os meandros da literatura e história nas crônicas de Domício da Gama, identificar o intercruzamento entre a literatura e história na crônica e destacar as relações vigentes nessas crônicas, sobre a perspectiva de literatura e história. Diante disso, eu trago como as minhas considerações iniciais vão se pautar justamente nessa relação que é estabelecida a respeito dos debates que são feitos dentro dessas duas áreas, dessa aproximação que muitas vezes é estabelecida em torno desses dois campos de estudo, a literatura e a história, que elas não são debates, discussões recentes, mas sim datadas de muito tempo. E aí é interessante mencionar o texto de Aust e Wellick, onde eles falam sobre o texto Teoria da Literatura e Metodologia dos Estudos Literários, o capítulo 2, que é a natureza da literatura, onde vai trazer um pouquinho dessa discussão com relação à própria questão de o que de fato é a literatura, o que a literatura ela pesquisa. Eles vão trazer essa discussão e a gente consegue perceber que quando eles vêm trazendo um pouco essa resposta, isso com relação às considerações que eram feitas anteriormente, pegava muito da discussão do que de fato era as questões da história, porque falava que a definição da literatura ela estava pautada naquilo que era impresso e que falava a respeito da história da civilização humana. Ou seja, eles estavam pegando uma relação que era da história e atribuindo para uma questão da literatura. O que atualmente nós sabemos que há uma distinção entre essas duas áreas e que, por hora, pode estabelecer uma proximidade, né, e outra,
estabelecer um afastamento, e que a história ela está relacionada justamente a esses aspectos do factual, enquanto que a literatura ela vai haver essas relações entre a literariedade. E ainda, diante disso, é interessante destacar o que Farias Rocha e Pereira ela fala aqui, com relação que quanto à literatura e à história, elas proporcionam discursos que respondem às perguntas, às expectativas, os desejos e temores dessa relação do meio social, com relação às inquietações humanas. Então, apesar disso, é possível, através dessas duas relações que horas são distintas, mas que horas elas se dialogam, perceber um pouquinho dessa questão dessas inter-relações entre essas duas áreas. E aí, as relações de interdisciplinaridade entre literatura e história alcançaram um novo nível e denotam uma fundamental importância para o meio social, pois ambas possibilitam uma série de debates acerca do que é exposto no meio social, através de delimitação de tempo ou espaço, apesar de ser estabelecida entre áreas de estudos diferentes. E é interessante mencionar isso aqui, porque White ele vai trazer um pouquinho a respeito do próprio fazer do historiador, do próprio texto que ali tem o historiador, e que, de certa forma, desmistificar um pouquinho dessa relação que é mencionada, de que essa visão que é fechada de que a história ela sempre vai ter essa relação e acabar havendo esse afastamento com a literatura, como, por exemplo, nós conseguimos perceber nessa citação, em que ele fala que o historiador, como qualquer autor de prosa discursiva, molda os seus materiais. Ele pode moldá-los de maneira a adaptá-los a uma estrutura de ideias preconcebidas ou de molde a conformá-los a um ponto de vista seletivo preconcebido, igual ao romancista, na função de narrador de uma história. Mas, em ambos os casos, os seus relatos dos fenômenos sob exame se desenvolverá em pelo menos 2 níveis de sentido, que podemos comparar aos níveis de manifestações latentes de um sonho ou os níveis literais e figurativos da literatura imaginativa em geral. Ou seja, o historiador, ele mostra que assim, esse historiador, né, White, ele mostra que assim como os outros textos que estão pautados nesse gênero, nessa relação com a prosa, eles também há uma relação significativa, interpessoal, e aí a gente consegue perceber que os estudos, que os textos históricos, eles não saem imunes a essas relações. Então, há esses aspectos, por isso que é mencionada essa questão dos 2 níveis de sentido dentro desse texto, porque se vai se pautar em um aspecto até interpretativo, que ele fala, por conta de que se você vai analisar uma determinada situação, ali não vai estar as respostas para tudo. Então, a partir do que se tem ali naquele espaço, ele vai interpretar aquilo e mostrar através dos seus textos, que vai mostrar um pouquinho dessa relação dos aspectos linguísticos dessa estrutura preconcebida, levando às considerações do que o autor, o que o historiador, ele deseja naquele texto. E aí, mencionando um pouquinho desses aspectos, Farias, Rocha e Pereira, elas salientam que a história ela é entendida como uma estrutura intertextual, que os dados são instrumentos interpretativos dos historiadores, justamente por conta desses aspectos que eu acabei de citar. E, diante disso, ela também estabelece uma relação com esses aspectos plurilinguísticos, como, por exemplo, o que é mencionado, esses aspectos que são mencionados por Bakhtin, onde ele fala que essa atitude do autor em relação à linguagem, enquanto opinião corrente, não é imóvel, está sempre sujeita à condição de algum movimento vivo, de uma oscilação, às vezes rítmica, ora mais, ora menos. O autor deforma, parodicamente, alguns momentos da linguagem comum, ou revela de maneira abrupta a sua inadequação ao objeto, às vezes, ao contrário, como se solidarizando com ela, apenas mantendo uma distância mínima e, de vez em quando, fazendo ressoar diretamente nela a sua própria verdade, isto é, confundindo inteiramente a voz como a dela. E aí é interessante mencionar esses elementos textuais, porque vai haver essa relação da subjetividade do historiador, essas relações que antes já foram abordadas e que, de fato, se torna ainda muito mais presente e evidente nos textos literários.
E, diante disso, é interessante mencionar, porque o gênero que eu vou aqui trabalhar é justamente a crônica, onde ela possui uma estrutura de flexibilidade, onde a gente consegue haver essa relação do subjetivo, do objetivo, além do mais, essas relações voltadas para a própria sensibilidade dos assuntos diários que são reunidos e contados ali. Então, muito se foi discutido se, através da escrita da Carta de Pero-Vati-Caminha, se havia a inauguração do processo literário, mas ela possui uma grande relevância histórica, além de denotar uma grande importância, até mesmo em poemas e outras narrativas, mostrando, então, que havia uma primeira estruturação no meio literário, como é relatado por Sá. Aqui eu trouxe essa citação, essa relação que é mencionada através da carta, porque é falado muito... um dos primeiros escritos literários que foi escrito aqui no Brasil foi justamente a crônica. 7 minutos. Tá. Foi justamente a crônica produzida por Caminha, né? E aí, nessa crônica, havia ali começava uma estruturação relacionada a esse meio literário. Mas, além disso, a gente consegue perceber essa relevância com relação aos aspectos históricos, apesar de haver uma perspectiva mais voltada nessa questão da unilateralidade, né? Visto que se havia uma perspectiva somente voltada do português, mas que assim a gente conseguia perceber esses aspectos vigentes no meio social, como, por exemplo, a questão cultural, a linguística, as questões linguísticas. Então, são elementos que acabaram se relacionando a esses aspectos, tanto literário quanto no meio histórico. E o princípio básico da crônica pauta-se nessa relação de se registrar o circunstancial, o que é possível estabelecer uma certa relação com o discurso histórico, no qual era mostrado através de um plano médio e neutro. O objetivo do estudo do historiador está pautado no campo de eventos que se dissolvem em microníveis. Aqui eu trouxe essa relação de micronível, que é um aspecto que é mostrado por White, que ele fala que são dois, que é o macro e o micro. E eu trouxe essa relação da história com o micronível porque eu acho que dialoga muito bem com a questão da própria estruturação da crônica. Porque o que seria esse micronível? É justamente um conjunto de estratégias que são usados para a determinação para a menção de um determinado evento. Como, por exemplo, a produção de uma crônica, ela vai estar pautada justamente nessa relação de um determinado evento, no qual é mostrada essas situações de modo particular. Então, aqui a gente consegue perceber um pouquinho desse diálogo que é estabelecido. E no universo amplo dos bens culturais, aqui a gente consegue perceber essa inter-relação que é mostrado, né? No universo amplo dos bens culturais, a expressão literária ela pode ser tomada como uma forma de representação social e histórica, sendo testemunha excepcional de uma época, pois um produto sociocultural, um fato estético e histórico que representa uma experiência humana, os hábitos, as atitudes, os sentimentos, as criações, os pensamentos, as práticas, as inquietações, as expectativas, enfim, todos esses elementos que proporcionam esses aspectos de compreensão do meio social e que se dialogam ali dentro dessa relação espaço-temporal. Além disso, Cândido ele menciona que o gênero crônica ele está sempre ajudando a estabelecer e restabelecer as dimensões das coisas, através de uma linguagem mais simplificada, mostrando a amplitude que é transmitida através do miúdo e refletida numa grandeza, porque o gênero crônico ele vem pautado um pouquinho nessa relação da singularidade, justamente porque ela não tem essa característica de se perdurar no tempo. Então, ela vem trazer uma linguagem muito mais simplificada, próxima ao social. E a crônica, enquanto gênero literário, ela viabiliza essa valorização das relações da experiência, da percepção, articulando com entrelaçando com o passado e o presente. E essa relação ela é bem evidente justamente nessas crônicas no qual eu irei analisar. A crônica 4 de fevereiro de 1890, ela vem trazer essa relação logo de início, eu achei interessante, justamente porque ela o cronista Domício ele tem essa preocupação em estabelecer esses aspectos recreativos do meio social, o que mostra para quem está lendo identificar um pouquinho de como se organizava aquela sociedade, isso através de figuras de linguagem. Além disso, eu trouxe aqui até um recorte, além disso, ele manifesta um pouco um diálogo,
logo no início, que ele fala um pouquinho a respeito de como era que estava organizada aquela sociedade, ele fala um pouquinho a respeito dessa própria semana natalina, que era que eles estavam passando naquela época, e aí ele fala sobre a questão dos acontecimentos estarem um pouquinho parados devido às circunstâncias que estavam envolvendo naquela sociedade, e aí ele menciona a respeito do próprio trabalho da história, que vai acabar havendo uma interrupção justamente por não conseguirem se reunir os chefes de Estado. Diante disso, ele começa a traçar alguns aspectos relacionados ao próprio elemento histórico, onde é contado a respeito desses visitantes no qual iriam para Paris, e aí também é mencionado a respeito do meio social, daquele espaço, o que se estava predominando naquela época. E a crônica de 19 de janeiro de 1891, ela possui uma narrativa peculiar, mostrando inicialmente essas relações composicionais que perpassam esses elementos da objetividade e da subjetividade. Desse modo, é possível evidenciar que a literatura ela possui uma autonomia indiscutível e se retrata em alguns aspectos presentes no meio social. Nessa crônica é interessante perceber porque Domício ele se coloca como o principal atuante nesse meio. E aí, minuto. Certo. Diante disso, ele começa a trazer as suas próprias inquietações, mostrando o que estava trazendo um descontentamento para ele, mostrando suas próprias experiências, como ele próprio menciona, que ele era um pobre tropical que estava inserido ali em um meio totalmente diverso. E aí, diante disso, ele vai mencionar como é que ele iria produzir como era que ele iria produzir esses aspectos. Aí ele começa a trazer esse próprio questionamento que, posteriormente, ele responde através de elementos elementos históricos, onde ele vai estabelecendo uma questão entre passado e presente. E como eu falei para vocês, esse meu estudo está muito inicial, então eu não trouxe uma análise muito mais aprofundada, trouxe somente esses pequenos recortes. E aqui a gente consegue perceber que a literatura ela expressa nos gêneros crônica, contos ou romances, apresenta como uma configuração poética do real, que também agrega o imaginário, impondo-se como uma categoria de fonte especial para a história cultural de uma sociedade. E assim também a gente consegue perceber esse percurso narrativo que ele transcende sem nenhum receio. O cronista ele tem toda essa liberdade, tanto é que eu mencionei que Domício ele acaba colocando as suas próprias perspectivas dentro da sua crônica, mencionando como é que ele imaginaria determinada coisa e como é que ela se comporta naquele meio social, colocando então o seu viés, o seu olhar crítico sobre aquela determinada coisa. E essas foram algumas das referências, utilizei muito mais e obrigada. Acho que consegui. Muito bem, perfeito. Apresentação muito boa. Então, vamos passar agora para a fala da Wélida, que é levantando. Não sei, estou lendo certo, Wélida? A história de um terreiro em Minas contada na obra dos tambores de São Luís, Wélida Maria Gouveia. Exatamente, professora, obrigada. Está aparecendo para vocês? Agora apareceu. Pronto. Gente, se estiver travando, vocês me avisam que eu dou um jeito, a internet aqui está ruim. E, Rádio, por favor, quando estiver faltando 5 minutos, tu me avisa que aí eu já... Certo? Então, como a professora Lucélia já... Obrigada. Como a professora Lucélia já mencionou, eu trago a perspectiva do Querebento de Salmadon, a história de um terreiro mina contada na obra Os Tambores de São Luís, de Josué Montello. Então, esse trabalho foi desenvolvido durante a disciplina Literatura e História, e é a perspectiva que eu vou usar na dissertação. Então, eu traço a querela entre história e literatura, e aí eu busco a base teórica no White. Então, ele vem falando sobre essa narrativa histórica que muito se assemelha com a narrativa ficcional, né? A narrativa vou usar do romance. E eu pontuei alguns elementos muito similares
tanto dentro da escrita da historiografia, quanto da própria narrativa do Montello. E aí ele diz que as ficções verbais, cujos conteúdos são tão inventados quanto descobertos, e cujas formas têm mais em comum com seus equivalentes na literatura do que com seus correspondentes na ciência. Então, essa frase do White, ela é muito pontual, porque a história escrita, ela usa elementos, ela usa artifícios que a literatura também usa, né, que é próprio da língua, da literatura. E essa perspectiva no romance, que no caso é a história do terreiro Mina, que é um terreiro que não é fictício, é um terreiro real, e o José Montello, ele traz a história do terreiro pontuando e trazendo para dentro dessa construção narrativa muitos elementos históricos, né? Na verdade, ele parte desse elemento histórico para construir a história do terreiro na obra. Então, a história do terreiro Mina, primeiro é essa relação entre narrativa histórica e de ficção, que é onde eu pontuo e sustento a minha análise. O White, ele vem fazendo toda essa desconstrução, eu vou usar essa palavra desconstrução, para mostrar que a narrativa histórica, ela não é dona de uma verdade, né? Essa verdade pontuada. Assim como a literatura não pode ser encarada como uma mentira, a literatura parte de uma verdade, a verdade compreendida e interpretada pela ótica do escritor. A identidade, né, segundo Stuart Hall, o Hall vem trazendo essa construção da identidade, ele fala dessa relação do ser, do espaço e dos elementos, né, dos símbolos. E quando se fala de religião, principalmente da religião negra, tem muitas questões de identidade, né, da preservação cultural, da preservação da religião, dos símbolos que são elementos que ligam Brasil e África, que tem esses elementares também na língua. Dentro do terreiro Mina, que é um terreiro de origem iorubá, que eu falarei mais na frente, tem não só o símbolo, como a construção também linguística, né? Os cantos rituados no rito, no culto, são cantos que têm muito elemento da língua dos povos iorubais. O candomblé, como religião no Brasil, a religião africana, vocês sabem que durante todo o processo de construção dessa identidade, né, que saiu de África e veio para o Brasil, muitos elementos se perderam e outros foram conservados. E o candomblé é uma religião que nasceu dos africanos no Brasil, uma reconstrução dessa identidade, né? Então, para se poder se situar, pertencer a um lugar, os africanos, eles incorporaram elementos da sua religião com religiões dos portugueses, né, dos indígenas. Então, criou-se aqui uma nova identidade, um novo ponto no qual eles se reintegravam. A religiosidade como meio de resistência. Então, eu falei agora há pouco sobre... ainda nem falei sobre sincretismo, né? Então, o sincretismo foi uma forma do negro, do africano em si, dar continuidade às tradições que eles já preservavam em África. E, por meio dessa religiosidade africana, há uma forma de resistência, continuar a viver, continuar a existir, continuar dentro e com as tradições africanas. Então, o Montello, ele enfatiza muito essa questão da religião com um ponto positivo. Na obra, você eu, pelo menos, não encontrei pontos negativos apontados pelo autor, nem que desconstrói essa identidade. Pelo contrário, ele fundamenta a escrita, a narrativa, como uma forma de um negro sobreviver durante o processo de escravidão. E aqui eu trouxe um pouco a estrutura do Kerebenta de Zomadono, que é o terreiro Mina. Então, Kerebenta, que é uma palavra africana dos povos iorubais, vem da língua Jejinagô, então compreende ali o Benin, aquela região da África Ocidental, né, que geralmente a história conta que muitos negros foram traficados dessa região, tem ali a Nigéria, Angola e tal. Então, Kerebentã significa casa grande, casa do povo. E Zomadono é um príncipe de Daomé, faz parte da realeza, né, do reino de Daomé, que hoje é o Benin. E
esse nome africano é aquilo que eu falei, a identidade também na língua, né? Então, é uma palavra africana que se incorpora na língua portuguesa. E tem aqui originárias dos povos iorubais, né? Então, em África, há muitas etnias, há muitos dialetos que se falam ali, e muitos desses elementos foram incorporados dentro do tambor, dentro da Casa das Minas, no Maranhão. Então, a Casa das Minas foi construída justamente com esse sentido, né, de se reintegrar. Então, como muitos africanos viam no tráfico negreiro, vinham dessas regiões, e aí, para cultuar suas culturas, sua religião, eles fundaram a Casa das Minas, que é, em língua africana, Kerebenta de Zomadon. Então, tem aqui um pouco sobre as fundadoras. Eu faço um paralelo sobre a fundação histórica, né, o relato, o registro histórico dessa fundação com o registro que Montealo faz na obra. E os dois têm em comum o ponto que não se sabe com exatidão o momento, a datação exata que foi fundado o terreiro, né? Então, há uma própria discordância, tanto no meio histórico, quanto na própria literatura do Montealo. Ele deixa essa querela, esse espaço aberto, ele só diz que não se sabe quando e nem por quem, na verdade, o terreiro foi fundado primeiramente. E as estruturas físicas e políticas do terreiro, né? Então, a construção física do Kerebenta de Zomadon, ela se assemelha muito às construções da casa, a estrutura da casa, das casas africanas, né? Então, é um espaço grande onde reúne o povo e tem uma grande árvore, que é um pé de baobá, no centro do terreiro, que é uma árvore muito representativa dos povos africanos. E a política, essa política organizacional do terreiro é feita pelo matriarcado, a mulher que chefia, e mais na frente eu vou falar sobre isso. Se vocês observarem bem, eu faço com a estrutura aqui desse slide como uma casa, né, uma grande casa, e é justamente isso a ideia do Kerebenta de Zomadon, uma grande casa. E aqui o Anselmo fala que os tambores constituem o elemento simbólico que possibilitará o regresso à unidade depois da cisão. O Anselmo, ele traz muito bem isso que o Montealo tentou e conseguiu, na verdade, colocar dentro dos tambores de São Luís, o tambor como esse símbolo que traz essa identidade, que traz essa unicidade do negro no Brasil, especialmente em São Luís do Maranhão, né, que a obra se fundamenta nesse espaço. E essa cisão é justamente esse corte, essa ruptura que houve entre os povos africanos, né, no tráfico negreiro. Então, o tambor como elemento, o objeto, ele é muito importante e ele é um símbolo. Ele é um símbolo de identidade, de religião e de tradições. Então, eu trago aqui o matriarcado, que é essa estrutura política da casa, e o Montealo diz: Bárbara, Firmina, Severa, Vitória, Evarista, Vivência e Maria Jesuína, fundadora da casa, todas 5 minutos. Obrigada, que foram líderes do terreiro Mina, desde sua fundação, entre elas, destacando-se elas consagradas ao zelo e ao sacrifício do Kerebentã, como donas da casa. Então, o Montealo traz, dentro dessa fala, a mesma coisa que os historiadores falam em relação à construção da casa, né? E vocês reparam que ele coloca aqui, entre os chaves, a fundadora da casa, né? Então, ele deixa aberto que é uma coisa que se diz, né, uma fala que se diz, mas que também pode ser desconstruída. Outras pessoas falam, outras pessoas negam isso, né? Na verdade, não se há uma exatidão. E ele mostra como essas mulheres são consagradas ao zelo e sacrifício, são elas que fundamentam o terreiro, né? Sem a existência dessas mulheres, o terreiro não existia. Na obra, essas mulheres têm uma força muito grande, porque elas são representatividades de resistência. E eu trouxe uma imagem da casa do Kerebenta de Zomadon. Essa foto foi tirada em 1949 pelo um dos pesquisadores alemães. E vocês observam que a imagem tem mais mulheres do que homens, né? Que é justamente isso, a força do matriarcado. A casa é regida e mantida por mulheres. E obrigada. Essas aqui são as minhas referências. Muito bela a apresentação. Parabéns, velho. Obrigada. Então,
a apresentação, que é a análise literária do Folheto de Cordel, o Imposto do Vintém, de João Santana de Maria, o Santaninha, do Miquéias Cardoso dos Santos. Bom dia a todos. Somente aqui, só aqui espelhar aqui os slides. Todos estão vendo os slides, pessoal? A capa? Estamos. Pois bem. Me chamo Miquéias Cardoso, sou mestrando do PPGLP, e nessa manhã eu irei apresentar o trabalho denominado Análise Literária do Folheto de Cordel, o Imposto do Vintém de Maria, conhecido como Santaninha. Introdução. O presente estudo tem a intenção de apresentar uma análise literária do Folheto Miquéias? de Cordel, o Imposto do Vintém de O folheto em questão é inspirado na revolta do Imposto de Vintém, que aconteceu em 1880, no Rio de Janeiro. Essa revolta foi decorrente de um imposto de 20 réis, um vintém, cobrado sobre o valor das passagens dos bondes e durou de 28 de dezembro de 1879 a 4 de janeiro de 1880. Popular irá versificar essa denúncia social por esse aumento de 20 réis, que por isso se denominou o Imposto do Vintém. A consequência desse protesto foram dezenas de mortos e feridos pelas ruas da capital do Império, que na época era o Rio de Janeiro. Santaninha versifica a narrativa alguns meses depois da revolta. Então, há relatos que o poeta ele presenciou, né, aquele acontecimento e meses após ele versificou, né, por meio do cordel, mostrando, né, os personagens, as pessoas que fizeram parte e todo o contexto que foi desenvolvido nessa revolta. Então, no decorrer do enredo, que está organizado em sextilha, que são as estrofes com 6 versos, evidencia-se o olhar noticioso do autor, que apresenta a data, contextualiza o período em que o conflito aconteceu e menciona figuras importantes na época. Diante disso, busca-se apresentar o entrecruzamento da literatura com a história, por meio de fragmentos do folheto que destaquem os aspectos históricos do Imposto de Vintém, os principais participantes da revolta e os elementos populares transpostos da história ao cordel. O arcabouço teórico vem de várias referências, tais como Lopes, Proença, Viana Lima, Bakhtin, Sertial, e dentre outros. Então, quem foi Santaninha, né? Então, João Santana de Maria é o célebre Santaninha, afamado improvisador e tocador de rabeca. Foi trabalhador de um sítio da família Sombra, em Maranguape, onde era muito popular, e tendo se retirado para o Rio em 1877. Ali faleceu alguns anos depois, após ter granjeado larga fama como rabequista popular. Publicou os tais folhetos Guerra do Paraguai, Imposto de Vintém, esse que será analisado, o Célebre Chapéu de Sol, A Seca do Ceará, Rio de Janeiro, Livraria do Povo. Então, aqui foram os editores que publicaram esses folhetos. Além dessas ruas. Miquéias era muito. Pode desligar antigas, a câmera. há mais outras poesias que visitadas em algum catálogo da antiga Desligar a livraria câmera de para ver se melhora, porque está cortando o teu áudio. Pronto, vê se agora melhora. Agora melhorou? Tá, okay. Então, nós temos uma citação que faz menção a este poeta repentista, né? Porque, no caso, ele era um repentista, usava rabeca para improvisar os seus versos na capital do Império, que era Então, ele viveu um período no Ceará e, posteriormente, foi para os seus versos. Então, nós temos a
Miquéias? Acho que ele caiu agora. Professora, eu vou aqui para a sala, tá bom? Tá. Pois bem, então nós temos aqui uma imagem, né, que representa esse grande rabequista, João Santana de Maria. Vou fechar aqui. 10 minutos. Ok. Então, vamos para o folheto de cordel. Vai-te era de 70, de ti é o qual mal nos vem. 77 foi seco, 78 também. 79 criou o imposto Vitem. Dr. Lopes Trovão fez algumas conferências, abrindo os olhos do povo como homem de ciência, dizendo que aquele imposto era uma horrível imprudência. Então, nós temos aqui o João Santana de Maria, ele faz uma antecipação, né, do que estava acontecendo naquele período, que era a seca, né, a destruição, né, os acontecimentos sociais, para, posteriormente, ele dar início a essa questão desse acontecimento do imposto de Vitem. Então, o Dr. Lopes Trovão era um médico e também um grande defensor da cultura popular, defendia as causas sociais. Ele adentra, né, esse meio, né, do imposto de Vitem para denunciar, né, os mandos do governo, né, do Império na época. Então, ele faz toda uma denúncia que alertando o povo do que viria a acontecer com o imposto de Vitem. Esse aumento de 20 réis, que era uma afronta ao povo que não podia pagar. Então, contextualizando a história com o folheto de cordel, a história busca revelar as formas do passado, enquanto a memória as modela, um pouco como faz a tradição. A primeira tem uma preocupação de ordenar, a segunda é atravessada pela desordem, da paixão, das emoções, dos afetos. A história pode vir a legitimar, mas a memória é fundadora, ali onde a história se esforça em colocar o passado à distância. A memória busca fundir-se nela. Então, Kandal. Então, nós temos o quê? O poder que a literatura tem por meio da história, né? Porque aqui nós podemos perceber que o poeta ele pegou um acontecimento histórico e versificou no cordel para mostrar, né, que a literatura ela também tem um pouco de verdade, entre aspas, porque a verdade de quem? Do poeta, daquele poeta cordelista, daquele rabequista, que de certa forma vai mostrar a verdade por meio do olhar poético, olhar popular, para que as pessoas conheçam aquela história, aquele acontecimento, por meio de uma pessoa que era simples, entre aspas, mas que tinha o poder da poesia para divulgar aquele acontecimento, para que ficasse uma melhor compreensão. Então, no 1º de janeiro de 80, notem bem, houve no Rio de Janeiro um roubo entre homens de bem, para não pagar ao governo o imposto de Vitem. Dizia o povo, embarquemos, diziam os condutores, quem? Dizia o povo, todos nós, para onde bem nos convém, só embarquem se pagarem o imposto do Vitem. Então, aqui nós temos o quê? A primeira estrofe fala sobre a questão que notem bem o que estava acontecendo naquele período, né? Um roubo entre os homens de bem. Então, aqui, esse verso aqui simboliza o quê? Representa que as pessoas que não queriam pagar aquele imposto, pessoas de bem, pessoas trabalhadoras que não tinham condições de pagar. Então, o bonde estava passando, que era o trem, e para embarcar o povo. E o povo dizia, embarquemos, né, que era para embarcar naquele bonde para poder trabalhar. E os condutores, que no caso eram os que estavam conduzindo aquele trem, não deixavam passar, não deixavam eles entrarem no trem. Por quê? Tinham que pagar aquele imposto, porque foi decretado pelo governo. E quem não pagasse não tinha direito àquele transporte. Então, gritava o Assis Drummond, diretor que os bondes têm, e o de Vila Isabel, não lhe dá jeito a ninguém, pagam até a chicote o imposto de Vitem. Laporte foi proibido para revólver não vender. O povo estava zangado, disseram razão porque um botou fogo nas portas, fez com querosene arder. Então, o povo estava revoltado. Então, Assis
Drummond, fazia parte, né, desse governo, né, da época, que, de certa forma, acompanhava, né, que esse decreto foi dado pelo governo, e ele estava vendo se aquele decreto estava acontecendo de fato. Então, o povo ficou revoltado. Ficou revoltado porque queriam trabalhar, queriam usar o bonde. E o bonde era só para quem pudesse pagar, né, esse imposto do Vitem. Então, nós temos aqui alguns lugares que é mencionado, que é a Vila Isabel, lá no Rio de Janeiro. Nós temos também Uruguaiana, Rua do Ouvidor, no Largo de São Francisco de Paula. Então, esses locais que as pessoas se concentravam para protestar, né? E também eram onde as pessoas iam também trabalhar. Então, esses locais que outrora eram para esperar o bonde passar, eram também servidos como protesto para que as autoridades, né, como Assis Brum, de certa forma, ele, por meio também, né, das autoridades competentes, vissem aquela reivindicação do povo e desse voz, né, resolvesse aquela situação, que o povo dependia, né, daquele transporte. Então, Portugal fala sobre o poema Imposto do Vitem, todo escrito em sextilha e publicado em fins do século XIX. Essa obra, a propósito, é assim descrita por Yolanda Marcondes, Portugal. As peripécias do motim, bondes virados, trilhos arrancados, barrigadas na rua Uruguaiana, foram narrados pelo poeta Santania, com toda a graça da sua linguagem culta e ingênua. Então, alguns falam que o João Santana de Maria era um poeta não letrado, assim vamos dizer, que não tinha instrução das letras, né? Mas ele tinha o poder da poesia, ele tinha o poder de escrever, e por meio da sua poesia, dessa poesia popular, reivindicar os direitos do povo. Então, ele faz toda, né, esse eufemismo, todas essas figuras de linguagem, transposto no cordel, para que o leitor compreenda, né, para que o leitor venha entender aquela história. Então, Santania, entre aspas, ele era ingênuo, mas pela questão da escrita, mas ele era um defensor do povo, ele conhecia a realidade do povo. Então, 3 minutos. tudo bem. Então, temos aqui uma imagem do Revolta do Vitem, uma ilustração de Ângelo Agostinho, para você perceber, né, as tropas, né, formatando o povo, destruindo, né, o bonde ali. Então, aqui é uma representação imagética que nos faz remeter a essas trofas lidas anteriormente. Então, podemos perceber o quê? O povo correndo, o povo sendo morto por causa de um maldito, entre aspas, imposto. Então, o povo reivindicava melhorias, mas, em contrapartida, o governo dava resposta por meio da bala, por meio, né, de armamento pesado. O doutor Lopes Trovão quase vai preso por quem gritava ao povo com toda a força que tem. Antes morrer tudo em guerra do que pagar o Vitem. O monarca petira prazo dos dias que convém, a fim de fazer consulta com os ministros que tem, para ver se cobrava ou não o imposto do Vitem. Do doutor Trovão, que é José Lopes da Silva Trovão, que foi um médico, jornalista, então ele era republicano. Então ele liderava aquele levante popular contra o imposto. Então, na época, os ministros da Fazenda, Afonso Celso de Assis Figueiredo, e o presidente do Conselho de Estado, João Luiz Vieira Cansanção de Sinibre, eles, né, que comandavam aquele imposto, eles iriam conversar, no caso, o monarca, pediriam um prazo para poder falar com as autoridades, para ver se mudava aquele valor, né? Então, o doutor Lopes, ele era o defensor das causas populares, que ele disse, ó, antes morrer tudo em guerra do que pagar o Vitem. Então, ele preferiu o quê? Vamos lutar até a morte, vamos conseguir esse direito que é nosso. Então, ele, de certa forma, ele trouxe esse levante popular para que viesse a resolver aquela causa social que o povo tanto pedira. O ministro da Fazenda, vendo que não estava bem, mandou botar no jornal que não pagasse ninguém, só pagasse quem quisesse o imposto do Vitem. No dia 3 de setembro, de 80 nota em tem, saiu o jornal dizendo que não se paga o Vitem, nem no mar e nem na terra, nem nos bondes, nem no trem. Então, o imposto do Vitem acabou ali, porque há uma luta social que foi juntamente proposta por José Lopes da Silva Trovão, que deu certo. O povo lutou, algumas mortes foram causadas, mas esse direito retornou ao povo, que tanto pediu que voltasse o trem a passear naquelas ruas e que o povo que não pudesse pagar tivesse o direito de agora poder usar o bonde tranquilo para trabalhar, que é a classe do proletariado.
Então, tudo que é ideológico é um signo, e sem signos não existe ideologia. Bakhtin. Então, a ideologia, o signo, né? Então, o cordel, ele é um signo que tem as letras, né, os versos, ele tem uma representação, tem uma simbologia, tem uma ideologia. O poeta popular não escreve verso só por escrever, ele tem uma intenção, ele tem um motivo para escrever, a questão social, a questão política. Então, todos os assuntos que o cordel puder, que o poeta popular puder versificar, ele irá versificar. Por quê? Porque por trás tem uma ideologia, tem uma intenção, não só uma ideia, né, um pensamento ali, mas pensamentos que são formados mediante aquela situação, aquele contexto que o poeta ele quer apresentar para que a sociedade venha a refletir, venha a repensar e, de certa forma, solucionar os problemas, né? Era dar essa possibilidade para que o leitor ele venha compreender da forma que ele puder compreender, mas que tem por trás aqueles versos populares uma intenção para que o leitor ele venha a se interessar e também conhecer, né? Que o poeta popular ele não é, entre aspas, um erro de linguagem, ele não é uma pessoa que não tem conhecimento, ele tem conhecimento, mas conhecimento do mundo. E outros têm conhecimento dos livros, porque eles leem, eles procuram fontes, jornais, livros, romances, para poder escrever os seus versos. Ele tem fontes que, de certa forma, são o seu aporte teórico. Então, considerações finais. Eu trouxe aqui uma fala de Moraes Filho, que ele fala assim: os assistentes ao redor riam, pileiravam, aplaudiam o cantador nortista, que embolsando os níqueis para compensar a generosidade do auditório. Emendavam com o posto do Vitem, a seca do Ceará, antecedido de breve conversa com a gritadeira sombrinha, cadenciando-lhe os cantares. Então, o poeta rabequista João Santana de Maria Santania, com a sua sombrinha, fazia ferver o Rio de Janeiro por meio dos versos populares para alertar o povo do que estava acontecendo, dos assuntos sociais que eram pertinentes àquela província, né, porque era província, né, do período imperial. Então, ele contribuiu muito para a literatura popular, porque Erivaldo Viana e Estélio Torquato fizeram essa pesquisa bem recente, desde 2017, fizeram um estudo de longo tempo. Então, eles publicaram um livro, está até aqui nas referências, que Santania, um poeta popular na capital do Império. Então, é um livro bem importante que quem quer conhecer o cordel, conhecer essa poesia reportagem, folheto noticioso, é bem interessante conhecer. Então, aqui nós temos as nossas referências, nós usamos Bakhtin, Kandal, João Santana de Maria, Moraes Filho, Portugal, Studart e Viana. Muito obrigado. Muito bem, Miquel. Parabéns a todos pelas apresentações, foram excelentes. Eu vou encerrar agora a gravação, que a gente vai passar para as considerações mais internas, e aí a gente começa umas falas.